pessoal, tudo bem? Olha só, hoje a gente tirou esse tempinho para fazer um vídeo, uma série de vídeos na verdade, muito bacanas para vocês, com dicas. Uma dessas dicas, o que a gente vai ver hoje, é como é que você pode pegar o seu instrumento, tá aí jogado no canto, um pouquinho judiado, ou mesmo o seu instrumento do dia a dia, você pode fazer uma pequena manutenção, mas que já dá outra vida no seu instrumento, tá certo? Então a gente vai precisar de alguns materiais, pouquíssimos materiais que você tem ao seu alcance em sua casa. Fita crepe, palha de aço, tá mais fina, não aquela grossona, mais fina, um encordoador, um alicatezinho de corte e um encordoamento, tá certo? Basicamente isso é o que a gente vai precisar. A gente vai dar uma olhadinha agora, né? Vocês vão olhar bem de perto para ver como é que está a situação desse instrumento e logo após a gente vai ver como é que a gente pode deixar ele com a outra cara. Então pessoal, como eu havia dito, vocês podem observar que as cordas estão bem oxidadas, os trastes estão bem opacos, né? Estão sem brilho. A escala a gente pode perceber que além de estar desidratada, ela ainda possui, né, algumas imperfeições, a sujeirinha básica na escala. Então tudo isso a gente vai conseguir resolver. Você pode resolver com coisas que você tem em sua casa, tá certo? Como a gente já viu de antemão, a gente já viu os produtos que a gente vai precisar, material que está acessível para todo mundo, tá certo? Mas eu gostaria que vocês dessem uma olhada no antes, para a gente ver como é que fica depois, certo? Então como é que vocês podem deixar o seu instrumento, ele bonito, bom de se tocar, bem apresentável. Então pessoal, primeiro passo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que retirar as cordas, tá certo? Para isso você vai precisar de um encordoador, para economizar tempo, né? Então a gente vai usar um encordoadorzinho aqui, ó, pra gente afrouxar todas as cordas, e depois que a gente afrouxar uma por uma, a gente vai cortar elas, né, com alicate de cortes. Essas cordas elas são velhinhas já, a gente Não precisa ficar com dó, porque elas já não pegam mais afinação corretamente, né? Já não tem uma boa tocabilidade, então a gente não tem problema não. A gente pode cortar elas, né? Lembrando que afrouxar para não dar efeito chicote, né? Na chicotada. Então a gente vai afrouxar elas primeiro, tá certo? Então, com as cordas frouxas, a gente corta elas, certo? A gente com cuidadozinho para não pegar no instrumento, a gente as corta. E aí a gente retira também essas cordas. Puxar uma por vez, um par por vez, mas é mais fácil de puxar. Aqui nessa parte também, cuidado para não furar os dedos, né? A gente perceber que alguma corda está um pouquinho mais amarrada aqui, a gente pode cortar aqui também, não faz mal. O importante é a gente tirar qualquer fiapinho dessas cordas que estão aqui. Então pessoal, uma vez que a gente retirou as cordas, a gente pode ter acesso aqui à escala, né? Como a gente já tinha visto naquele vídeo anterior, a gente vê que a escala, né, tá bem sujinha, né? Ela não tá na sua melhor cor, os trastes estão bem opacos também. Então o que que a gente vai fazer? A gente agora vai utilizar um material que você tem em sua casa, que é a palha de aço. Ela tem que ser uma palha de aço mais macia, aquela mais fina, né? O que que a gente tem que observar em primeiro lugar? Como a gente vai passar na escala, no decorrer da escala toda, então por segurança a gente vai isolar o tampo, certo? Uma parte do tampo da viola. Então evitar qualquer acidente, né? Então qualquer cuidado é bem-vindo, nunca é demais. Então a gente isola essa parte do tampo. Se você for fazer isso com uma guitarra, preste atenção também em cobrir os captadores, para que, como eles são magnéticos, eles atraem as limalhas da palha de aço, então acaba comprometendo um pouquinho, né? Então você cobre os polos do seu captador magnético. O que a gente vai fazer? Isolou o tampo, protegeu bem. A gente vai prestar atenção aos veios da escala, certo? Só apresentando um pouquinho para vocês essa viola. Essa é uma viola Rossini, presença Brasil, certo? Tampo laminado, lateral e fundo louro preto, braço em cedro e escala em Purple Heart, que aqui no Brasil é chamado de roxinho, né? A madeira que ela é bege na hora que você corta ela, mas com a oxidação
né? Com o ar ela vai ficando mais arroxeada, né? Então o que a gente vai fazer? Essa é uma viola muito bacana. A gente vai ter um cuidado caprichado com ela, né? Porque vale a pena. A gente vai observar aqui, ó, os veios dela estão nesse sentido. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a palha de aço e passar no sentido dos veios, correto? Para que a gente mantenha ali a estrutura, mantenha a estética dela, tá certo? Então o que a gente faz? A gente passa nesse sentido aqui, ó, não tem problema não. Essa limpeza, essa passada aqui de palha de aço, ela vai limpar a escala, ao mesmo tempo que também já começa a dar um primeiro polimento nos trastes, mas o objetivo dela aqui é mais a escala mesmo, certo? A gente passa nesse sentido, o sentido dos veios. Isso vai ajudar a tirar as impurezas, né, sujeirinhas que tá aqui na escala. Isso é muito bom para quem, por exemplo, às vezes o instrumento já está um pouquinho mais velho, e aí junta aquela crosta, né? Aquela crosta. Às vezes você tem que tirar até com uma pontazinha de estilete, alguma coisa assim, tirar aquela crosta aqui junto. Mas se não chegar a tal ponto, aqui só nessa passada, ela já dá uma caprichada bacana já, certo? Então, basicamente a gente faz isso. Essa aqui, a escala, ela estava um pouco suja, não está muito judiada, então a breve passada como a gente está fazendo aqui, ela já dá pra gente passar para o próximo passo, tá ok? Então o que a gente pode perceber aqui agora? A gente já limpou a escala, deu uma pré-polida nos trastes. O que a gente vai fazer? Lembra que a gente passou nesse sentido? Então a palha de aço, quando você passa nesse sentido, ela tende a polir, mas ainda assim pode ficar micro ranhuras nos trastes. E o que acontece? A corda, ela passa nesse sentido, ela se move nesse sentido. Então pode ser que a sonoridade, até a tocabilidade seja comprometida um pouco por essas micro ranhuras se houverem ficado nos trastes. Então o que a gente faz? A gente passa agora nesse sentido, para que o traste fique polido e não fique micro ranhuras acompanhando assim as cordas, tá certo? Então o que a gente vai fazer? Uma vez que os veios a gente quer deixar nesse sentido e o polimento nesse sentido dos trastes, a gente vai isolar a escala, porque a gente já conseguiu fazer o que a gente queria fazer nela, e ao mesmo tempo a gente não quer passar a palha de aço no sentido contrário aos veios, né? A gente quer manter a beleza original, então a gente vai isolar com a fita crepe. Fala um pouco dessa fita, que ela não deixa cola, essas coisas, né? 3, 2, 1. Essa fita é a fita crepe 3M, né? A melhor fita a ser usada para esse trabalho, que é uma fita assim, se ela não deixa resíduo, não deixa cola, então pode usar ela à vontade, que ela é muito bacana. Muito bom trabalhar ela. Muito usado o trabalho, muito usada. Tecido caro, durou muito tempo. Exatamente. Vai ficar muito tapete preto. Vou fazer a escola, mas falei muito mais, não está muito coisa. Mas sim, assim, passou super aqui. Então, pessoal, uma vez que a gente isolou a escala toda, a gente vai passar no sentido contrário ao que a gente tinha passado da primeira vez, certo? Que agora a gente está visando o polimento dos trastes, correto? Então a gente vai passar nesse sentido aqui, ó. Não precisa aplicar muita força, não é o objetivo. O objetivo aqui é só polir, tirar o máximo de micro ranhuras que a gente puder. Se não todas, para que a corda deslize o mais livremente possível pelos trastes, certo? Pela escala pelos trastes. Além da beleza também fica outra, né? Quem é que não quer ficar com esse instrumento ali? Tá com os trastes brilhando, vai dar uma outra cara. Deixa eu dar uma aproximada aqui. Basicamente o que a gente vai fazer com os trastes é isso aqui. Algumas pessoas passam até alguns polidores, até automotivos, não faz mal nenhum passar não, mas como é um pouco mais difícil de qualquer um ter em sua casa, né? Então a gente não vai passar aqui não, a gente vai passar só a palha de aço mesmo, tá certo?
Agora a gente vai tirar os adesivos para a próxima etapa. Uma vez que a gente tirou as limalhas de palha de aço que ficaram, né, a gente retira bem para não ter o perigo ali, né, de arranhar o tampo ou qualquer acidente. Então o que é que a gente vai fazer? A gente limpou, a gente já percebe já de cara que tem bastante diferença, né? Os trastes já estão brilhando, a gente percebe que a escala também está limpa, então já começou a dar uma outra cara aqui. O que é que está faltando? Está faltando a gente hidratar essa escala. Então algumas pessoas hidratam com óleo de peroba, outros com óleo de limão. Eu particularmente gosto de hidratar com óleo de limão, certo? Ele é mais difícil de você encharcar a madeira. Com óleo de peroba, às vezes as pessoas perdem um pouquinho a mão e acabam encharcando, certo? Então esse não é o objetivo, é simplesmente hidratar a escala, né? A madeira realmente tem que chupar um pouquinho do óleo, mas não muito a ponto de encharcar, tá certo? Coloca um pouquinho na flanela, algumas pessoas também colocam em algodãozinho de polir e passa ao ponto de se hidratar a escala, não encharcar, correto? Então a gente tem esse cuidado. Vai ter que passar um pouquinho mais aqui. Melhor passar pouco por vez do que muito de uma vez e acaba sobrando. E aí o que acontece? O ideal é que espere um pouquinho, então a gente vai deixar aqui basicamente por uns 20 minutos, né? É o que o produto pede, né? Para que a gente deixe ele repousando por uns 20 minutinhos. E mesmo que se você estiver fazendo com óleo de peroba, pode deixar esse tempinho também. Lembrando que não é para encharcar, certo? Então pessoal, passou-se um tempinho, a gente já percebe que já deu para a escala absorver um pouco do óleo e não ficou encharcado, já deu uma outra cara. No finalzinho vocês podem ver como que ficou diferente, tá certo? O que a gente vai passar agora para a próxima etapa, que é também o corpo, né? O tampo também. Então às vezes, né, a gente pega um pouquinho de poeira ou suor mesmo do braço, né? Quando você está tocando, acaba pegando um pouquinho de sujeira nessa parte aqui, ou qualquer outro tipo de sujeira. Então a gente também indica a vocês também limparem, né? Existem alguns produtos próprios também para se fazer isso. E se você não tem um produto próprio, você pode, com um algodão de polimento, aquele mesmo algodãozinho que a gente usou aqui na escala, que a gente indicou para ser usado na escala, algodão de polimento, que ele não deixa arranhar, você também pode passar levemente umidificado com álcool, tá certo? Pode ser o álcool 70 ou álcool isopropílico, certo? Mas desde que seja levemente umedecido, tá bom? Porque ele contém água, né? Especialmente o 70%. Então a gente não quer que encharque de água, a gente quer que deixe ele seco. Quanto mais seco, melhor. Então é justamente isso, um algodãozinho levemente umidificado, tá certo? Porém, se você tem a possibilidade de adquirir, você consiga também um material próprio para polimento de instrumento, tá certo? E um pano de microfibra, porque ele não arranha o instrumento, né? Então você mantém o bom polimento e não fica, né, aqueles arranhões no seu instrumento que tira a beleza toda, né? Então você passa, umidifica o panozinho, a flanelazinha de microfibra e com movimentos circulares, né, para ir já dando um polimento, você passa no decorrer de todo o instrumento. Passar um pouquinho também no cavalete, não tem problema, né? Dá um videozinho. Mesmo material, flanelazinha de microfibra. Mas se a gente puder passar de movimento circular, a gente vai conseguir. O headstock também. Então, nossa viola já está com a outra cara, já está polida, trastes já estão brilhando, a escala já está limpa, o corpo também já está polido, está limpo. O que falta pra gente? Falta a parte de encordoar, né? Vamos colocar cordas novas, né? Lembrando, pessoal, que não precisa ficar com dó de pôr cordas novas, né? Muita gente passa ali meses, né? Vários meses ou até anos com a mesma corda, aquela corda velha, enferrujada, esquisita, né? Então não precisa ter dó. Hoje em dia, os encordoamentos, você encontra encordoamentos bons,
e baratos, como o caso desse. Por quê? Porque é importante. Porque corda velha, ela prejudica os trastes, prejudica a tocabilidade, fica feio, né? Fica esquisito, ela prejudica, você pode até cortar sua mão ali, como eu já vi acontecer muitas vezes. Então não vale a pena você ficar reciclando cordas ali. Um cordoamento como esse, ó, como um cordoamento canário, ele é barato e muito bom. Inclusive, nós faremos um próximo vídeo falando a respeito de encordoamentos e desmistificar o que as pessoas dizem muitas vezes sobre esse encordoamento, que é um encordoamento ruim, né, de segunda linha, que não tem som, que não presta, mas vocês vão ver que é muito pelo contrário. Tem um mito aí que ele deve ser quebrado, né, desmentido, por assim dizer, e vou fazer isso no próximo vídeo, tá certo? Você vai se surpreender ao saber a respeito desse encordoamento, especificamente de viola, tá certo? Nós temos encordamentos dele de violão, de cavaquinho, de vários outros instrumentos, mas especificamente de viola tem uma particularidade aí que é bem interessante, que a gente vai abordar no próximo vídeo, tá certo? Por hora nós vamos usar esse encordoamento, né, já para uma viola muito boa, e depois vocês vão ver que o som também fica muito bacana, a estética e o som também, tá certo? A gente vai agora passar a colocar essas cordas. A viola dá nó, assim, não tem nó, só a chinilha mesmo. Chinilha também, você tem que dar um nozinho, mas não dá nó, só dá um laço. É que movimenta para a bonita? Oi? É que movimenta para a bonita? Oi? Parada? Troca nas costas? Isso. Então pega a chinilha de cima, eu acho. Aí tá pegando do lado, e passa a mão pra cima do lado. Então pessoal, trabalho finalizado. O que a gente já pode observar aqui? A gente vai passar bem de pertinho a câmera depois e vocês vão perceber a nítida diferença. Então, com pouco material, certo? Pouco material que você encontra em sua casa, você consegue deixar seu instrumento que está um pouquinho deixado de canto, judiado, ou como já falei, mesmo se for o seu instrumento do dia a dia, instrumento que você trabalha com ele, mas de qualquer forma você precisa ter cuidados com ele. Então, se você quer um trabalho rápido, talvez não tenha um tempo ali de levar para um luthier, né? Quer dar um grau ali no seu instrumento, você mesmo em sua casa. Então você pode conseguir fazer isso dessa forma que a gente apresentou para vocês aí no vídeo, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, certo? Deixem suas sugestões, se inscrevam no canal, é importante pra gente, tá certo? E se eu ajudei vocês de alguma forma, façam isso, por favor, nos dê o seu incentivo, né? Se inscrevam e até o próximo vídeo.